Olá, você está mais uma vez aqui no Você Que Pensa. Meu nome é Bruno e a ideia aqui é sempre fazer você pensar sobre teologia, sobre vida cristã e afins. E eu gostaria hoje de falar sobre trabalho, sobre um resgate bíblico ou um resgate da visão bíblica do trabalho, sobre o trabalho. E por que isso é importante? Nós precisamos olhar para a Escritura e resgatar o valor e a importância do trabalho, porque muitas vezes nós olhamos para o nosso meio até cristão e nós vemos um desânimo das pessoas. As pessoas não conseguem encontrar ânimo no seu trabalho, no seu emprego, na sua profissão, na sua vocação, não conseguem encontrar significado no seu trabalho. Muitas pessoas olham para o trabalho como um fardo muito pesado que a pessoa precisa carregar. Algumas visões dicotômicas sobre a realidade, essa ideia de sagrado e profano, olham para as coisas que nós fazemos na igreja como atividades espirituais, atividades que glorificam a Deus. Enquanto aquilo que nós fazemos fora da igreja, no nosso trabalho, e usam a expressão trabalho secular, é só um mal necessário, é só algo que nós precisamos fazer para sustentar a nossa família, para comer. E aquilo que nós fazemos na igreja é aquilo que de fato glorifica a Deus, que exalta a Deus. O grande problema disso é que a Bíblia não fala dessa visão dicotômica. A Bíblia não apresenta essa visão quebrada da realidade. A vida cristã ela é holística, ou seja, a nossa fé ela abrange toda a nossa vida, toda a nossa realidade. Até porque a Bíblia nos ensina que quando comemos, ou quando bebemos, ou quando fazemos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Como o homem pode encontrar sentido no seu trabalho resgatando o significado e o valor bíblico do trabalho? Primeiro, olhando lá para o início, para Gênesis. Quando olhamos para a criação, percebemos que Deus criou o trabalho. Deus, quando cria o homem e a mulher, os cria dando mandatos criacionais ao ser humano. Quando ele diz domine sobre a criação, guarde a criação, cultive e guarde o jardim, tudo isso aponta para um trabalho, né? O homem então deveria olhar para a criação que Deus criou e guardar, cultivar, ou como alguns teólogos gostam de dizer, potencializar aquilo que foi criado. Quando o ser humano então coloca suas mãos naquilo que Deus criou e então cria a partir daquilo que Deus criou, nós estamos trabalhando. Então um cuidado, né, um zelo pela criação e uma potencialização daquilo que foi criado, tudo isso aponta para o valor do trabalho. Então Deus cria o homem para trabalhar, Deus coloca funções, Deus dá funções ao homem e à mulher desde a criação. Lógico que após a queda, esse trabalho, a função do homem na criação, ela carrega uma maldição, carrega um fardo pesado. Lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos isso, que o homem, a partir da queda, a partir do pecado, a partir da entrada do mal no mundo, o homem agora deveria tirar do suor do seu rosto, ou seja, do fardo, do cansaço, o seu sustento a partir do trabalho. Isso não elimina os mandatos criacionais, mas apenas coloca um fardo, afeta esse trabalho, como afeta toda a criação. Além disso, nós temos vários textos, principalmente nos textos de sabedoria, lá em Provérbios, que exaltam o trabalho e condenam a preguiça. Vários textos ali em Provérbios nos dizem que o trabalho ele é bom para o nosso sustento. E o homem que trabalha, ele prospera, ele enriquece. O homem que é preguiçoso, ou seja, que negligencia o trabalho, ele traz ruína, ele traz pobreza para sua casa e para sua família. O texto mais famoso talvez desses provérbios seja do Provérbios capítulo 6, em que o autor ordena o homem a olhar para a formiga e aprender com a formiga como se deve trabalhar. Além disso, o capítulo 31 de Provérbios nos mostra uma mulher que é sábia e que edifica sua casa por meio do trabalho. O famoso Salmo 128 também nos dá uma grande lição sobre o trabalho. Diz que o homem que come do trabalho das suas mãos, ele é bem-aventurado. O apóstolo Paulo também no Novo Testamento fala do valor do trabalho, quando ele diz que aquele que não quiser trabalhar, esse também não coma. Ou seja, por meio de todos esses textos, nós vemos que a Bíblia ela valoriza o trabalho, ela dá sentido ao trabalho. E aqui nós devemos abranger aquilo que nós entendemos como
Trabalho, alguém pode dizer assim, mas eu não tenho emprego, eu estou desempregado, ou seja, então eu não estou glorificando a Deus por meio de nenhum trabalho. Só que a Bíblia fala de trabalho de um modo muito mais abrangente do que um emprego formal. Então uma coisa é um emprego formal, é você ser um empregado, e outra coisa é trabalho. Trabalho é tudo aquilo, como nós vimos a partir da Escritura, começando lá por Gênesis, é tudo aquilo que nós produzimos com a nossa mão, com a nossa vida, com o nosso tempo. Tudo isso é trabalho. Então um estudante, ele trabalha. Uma dona de casa, por mais que ela não tenha um emprego formal, um salário formal, ela também trabalha. O ministro, o pastor, o sacerdote, ele não tem também um emprego formal, mas ele tem um trabalho, uma vocação. Então não é somente o emprego formal que nos fala sobre trabalho, mas o trabalho é tudo aquilo que nós fazemos. Inclusive, a Bíblia fala do nosso trabalho para o Senhor. Então é aquilo que nós fazemos na obra do Senhor. Ou seja, alguém, por exemplo, que dedica uma jornada de trabalho durante a semana e durante o seu final de semana ele se dedica ao evangelismo e ao trabalho em comunidade como igreja. Então tudo isso é trabalho. O grande problema das pessoas quando elas estão desanimadas com o seu trabalho é justamente isso: não olhar para o cuidado dos filhos, para os estudos, para o cuidado com a casa, ou um reparo, um conserto dentro de casa, ou qualquer trabalho que nós fazemos como algo que glorifica a Deus. Porque sabemos, como vimos na Escritura, que o ser humano foi criado para o trabalho e qualquer trabalho glorifica a Deus. Então, de maneira bem resumida, o grande ponto é: eu preciso estar dedicando o meu tempo, dedicando as minhas forças a diversos tipos de trabalho ou um determinado tipo de trabalho que demonstra que eu fui vocacionado, que eu recebi uma missão no mundo para fazer um trabalho, para desenvolver, para potencializar a criação, para servir alguém, porque afinal de contas o trabalho é sempre para servir alguém, é sempre para ajudar alguém. Independentemente se eu recebo ou não por esse trabalho, seja um trabalho voluntário ou um emprego formal, mas eu estou sempre servindo alguém e fazendo alguma coisa boa no mundo que Deus criou. E tudo isso é um trabalho que glorifica a Deus. Por último, para encerrar esse vídeo aqui de maneira bem breve, nós precisamos, com base em tudo isso que nós vemos aqui, tocar no ponto daquilo que as pessoas falam sobre trabalhar com o que se ama. Ou seja, algumas pessoas podem dizer: você é um pastor, você trabalha e você faz aquilo que ama, e muitas pessoas não fazem aquilo que elas amam. Elas tentaram fazer outra coisa, elas tentaram dedicar a sua vida a um determinado tipo de trabalho e elas não conseguiram, não tiveram oportunidades, e por isso elas não conseguem se animar com o trabalho que elas têm. Elas não conseguem encontrar um sentido no trabalho que elas têm. Então deixe-me dizer uma coisa, que com base em tudo isso nós precisamos redirecionar o nosso pensamento. Claro que buscar fazer alguma coisa que nós gostamos de fazer, amamos fazer, isso é bom, isso é positivo. Se você puder fazer isso, se você tiver a oportunidade de fazer isso, de buscar fazer algo que você ama, faça. Mas o melhor é que, como cristãos, nós precisamos, à luz da Escritura, entender que nós devemos, não em primeiro lugar, fazer o que amamos, mas amar o que fazemos. Essa é a grande lição. É buscar nas mínimas funções, nos pequenos trabalhos que fazemos, seja varrer uma casa, fazer um almoço ou trabalhar em uma empresa muito grande. Nós precisamos encontrar sentido, porque todo trabalho digno, todo trabalho honesto, ele glorifica a Deus. Nós somos criados para o trabalho. Tudo aquilo que você dedica tempo, tudo aquilo que você dedica esforço, de maneira justa, de maneira honesta, glorifica a Deus. Então ame aquilo que você faz. Se você não teve a oportunidade de trabalhar com aquele trabalho dos sonhos que você gostaria, mas que com o seu trabalho você sustenta a sua casa, você sustenta a sua família, você coloca alimento sobre a mesa, ou você faz algo de bom para a sociedade, então isso glorifica a Deus, independentemente de seu trabalho dos sonhos. Então, o que você acha disso? Faltou alguma coisa a gente falar aqui sobre trabalho? Use aqui os comentários para que a gente discuta sobre esse assunto. É isso, pense, Deus abençoe.